Doce sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinha, sou uma parte de uma imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do seu amor sem fim. O céu nos deste as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de sua criatura. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do seu amor sem fim. Oi, você tem um minuto pra falar? Eu sei que eu nunca disse o que eu tenho pra dizer, mas se você tiver um tempinho, eu quero contar, porque o que eu tenho pra falar me ajudará a crescer. Não é fácil me abrir, parece até que sou fraca, porém anda doendo mais do que eu possa suportar. Já pensei tantas vezes em chutar o pau da barraca, só gostaria de um ombro amigo para poder chorar. São tantos momentos ruins e incertezas que conseguem me deixar perdida. De repente, sinto apenas tristezas e não consigo visualizar nenhuma saída. Por estar aqui, contando o que sinto, minhas mãos tremem e meu coração acelera. Me sinto perdida como se estivesse em um labirinto. Porém, busco sempre ser sincera. Talvez eu não consiga perceber que as pessoas estão aqui para eu poder desabafar e tirar tudo isso de mim. O certo é que se você demonstrar que quer me ouvir, esses dias tristes poderão chegar ao fim. Quem sabe os dias passem a fazer sentido, que os medos e as dúvidas comecem a ir embora, que eu enxergue o futuro mais colorido e que tudo de ruim eu jogue fora. Se eu não conseguir me desfazer de tudo, que o que ficar seja apenas lembrança. Que eu perceba que os amigos podem ser um escudo e que desabafar seja sinônimo de esperança. Esperança de que tudo vai melhorar, que meus pensamentos voltem a florir, que o caminho certo eu possa encontrar e que meu rosto, enfim, volte a sorrir. Era tudo isso que eu precisava falar. Por contar tudo isso, senti uma enorme emoção. Você não imagina como é difícil desabafar.
Sinto que tirei um peso enorme do meu coração. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Maria Madalena. Meu nome é Charles Albert e no nosso bate-papo de hoje nós falaremos sobre o tema Prevenção do Suicídio, um ato de amor. Esse tema se refere ao encerramento da campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha realizada por diversas instituições ao redor do mundo e que neste mês concentra seus esforços para falar sobre o tema suicídio e mais especificamente para falar da prevenção do suicídio. E vocês repararam aqui no cantinho, tem um IP amarelo, né? A foto. E felizmente nós, aqui em Brasília, no Distrito Federal, em setembro é o mês de floração do IP. E a gente tem então toda a cidade vestida de amarelo, aí alegrando os nossos dias e nos fazendo lembrar desse amarelo, dessa cor viva e que nos remete à vida. E por isso, aqui no Centro Espírita Maria Madalena, a nossa atenção não é tanto na morte, no suicídio, mas o nosso objetivo é falar de vida, falar de preservação da vida, falar de prevenção. E por isso que a gente diz que prevenção do suicídio, um ato de amor. Mas aí você poderia perguntar, Charles, como assim um ato de amor? O que é que tem a ver amor com suicídio, com a prevenção do suicídio? Porque o suicídio ele não é um atentado contra a vida, isso não é um pecado capital, isso não é um atentado contra as próprias leis de Deus. Como assim? Se nós formos pegar lá do grego, os gregos eles têm 3 conceitos distintos e que quando a gente traduz aqui para a língua portuguesa, os 3 são traduzidos como amor. Então vamos entender o que é esse ato de amor. Para os gregos, a afeição de natureza sexual, que é representada por uma atração física entre um casal, por assim dizer, eles chamam de eros. Já a sensação de compartilhamento, de entrega aos nossos amigos e os irmãos mais íntimos, eles chamam de filia. E existe um terceiro conceito, e que nós também acabamos traduzindo como sendo amor, é o ágape, que é caracterizado por uma conexão com a natureza, a humanidade e o universo. O amor que se dá, que se entrega e é incondicional. Então, quando a gente fala de amor, às vezes a gente fica... Que tipo de amor que você está falando? É o amor entre marido e mulher? É o amor entre irmãos, pai e filho? É o amor universal, aquele que Jesus pregou e tudo mais? E por que a gente está trazendo isso aqui do grego? Porque lá no Evangelho fala-se em amor. Mas qual amor que Jesus estava falando ali? Lembrando que os textos mais antigos, o que alguns chamam de os originais dos Evangelhos canônicos, eles foram escritos em grego. E lá estava escrito ágape, e que foi traduzido para a gente por amor. Você pega lá, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, né? Que vai dizer o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou um sino que toca. E alguns textos vão traduzir esse ágape não por amor, mas por caridade. Fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, eu seria como metal ou como um sino, né? E lembrando aí que caridade seria esse... O que é a caridade? Seria esse doar-se, seria esse entregar-se para o próximo de modo incondicional. E faz todo sentido, né? Só que quando a gente está falando aqui de amor, nós estamos falando, neste contexto, desse amor ágape, desse amor incondicional. E quando a gente se preocupa com o próximo e quer que esse próximo esteja bem, que esteja feliz, que esteja saudável, a gente quer que esse próximo consiga enxergar a razão de ser, consiga enxergar a felicidade na vida, nós estamos praticando esse amor incondicional, esse amor ágape. Aí você pode perguntar, mas vem cá, se esse amor incondicional, se esse amor ao próximo, de respeitar a todos indistintamente, será que isso também não levaria em consideração o livre-arbítrio? Será então que se eu amo o meu próximo indistintamente, eu não deveria respeitar a vontade dele, respeitar o livre-arbítrio? E se ele tem livre-arbítrio, ele não pode decidir então morrer ou matar a si mesmo, suicidar-se? E aí, vamos lá no dicionário do Google perguntar o que é o tal do livre-arbítrio. E o dicionário do Google diz pra gente que o livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, olha, todos nós somos dotados de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, eu diria que é o maior presente, né? O maior dom que Deus nos concedeu, que é a possibilidade de escolhermos, a possibilidade de autodeterminarmos
de nos enxergarmos e de tomarmos as nossas próprias decisões, de fazermos nossas próprias escolhas. E sendo assim, então a gente tem que respeitar as escolhas do próximo, certo? Certo. Inclusive, quando ele decide se matar, quando ele decide suicidar-se, e aí eu gostaria de fazer aqui uma citação que está lá no livro Os Tutelados de Maria. Na verdade, o livro Os Tutelados de Maria faz uma citação ao pesquisador Del Porto. E ele diz o seguinte, olha, muitos acreditam que o suicídio resulta de uma escolha livre, como exercício da liberdade entre escolher a vida ou a morte. Mas, na verdade, em quase 100% dos casos, ele está associado a uma doença mental. Os dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, mostram, por exemplo, que em apenas 3,2% dos casos não foi possível identificar um diagnóstico preciso entre as vítimas. Os transtornos mentais alteram a percepção da realidade e podem interferir no livre-arbítrio. Ou seja, a imensa maioria, quase 100% dos casos de pessoas que se suicidaram ou que tentam suicídio, passam por um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental. Em sendo assim, é razoável dizer que o cérebro dessas pessoas não está funcionando pelos padrões de normalidade, por assim dizer. Sendo assim, essa pessoa ela não está no pleno gozo, no pleno exercício de suas faculdades mentais, o que faz com que ela não tenha plenas condições de se autodeterminar e de tomar as decisões mais acertadas, ou seja, aquelas decisões que ela tomaria em circunstâncias outras e caso ela não tivesse com um transtorno psiquiátrico. Ou seja, quando a pessoa passa por esses transtornos, que é quase uma constante nos casos de suicídio, tentativa de suicídio, ela não está no livre e pleno exercício da sua vontade, do seu livre-arbítrio. Então, nesse caso, é uma questão de caridade, uma questão de exercício desse amor incondicional, desse amor ágape para com toda a humanidade, auxiliar aquele que sofre, para que ele, livre do sofrimento, livre das angústias, livre daquilo que lhe priva o exercício da autodeterminação e da própria razão, para que ele possa, então, enxergar não apenas os problemas, mas também a solução desses problemas. E como a gente fez uma citação, né, do livro Os Tutelados de Maria, está aí a capa do livro, Os Tutelados de Maria, Reuniões Mediúnicas de Atendimento a Espíritos Suicidas e Prevenção do Suicídio. É uma obra feita pelo Grupo de Atendimento a Espíritos Suicidas do Centro Espírita Maria Madalena. Esse livro, ele trata da experiência de décadas de trabalhos de atendimento a espíritos suicidas e também tem uma parte muito importante, que lá no finalzinho, a quarta parte, trata da prevenção do suicídio. E que tão importante quanto atender aqueles espíritos que sucumbiram pelas vias do suicídio, é atender todos aqueles outros que sofrem para que eles não sucumbam. E aí, nós temos essa quarta parte, que é o fundamento, aí eu diria que o sustentáculo desse nosso bate-papo de hoje, é a quarta parte deste livro, que trata sobre prevenção. E a partir daí, desse livro, que nós vamos tecer os nossos comentários. E aí, lembrando que aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link da Amazon, onde você pode comprar o e-book, ou seja, o livro digital que você pode ler aí no seu computador, no seu celular, ou se você tiver um dispositivo da Amazon Kindle, né, que você pode lê-lo. E também vai ter aqui embaixo na descrição o contato do Centro Espírita Maria Madalena, que você pode fazer a encomenda e retirada física lá na nossa livraria, ou você pode consultar a possibilidade de envio desse livro até você, caso não seja possível que você vá até o Centro Espírita Maria Madalena. Essas informações estarão aqui na descrição do vídeo, ok? Mas para poder falar de prevenção de suicídio, a gente precisa conhecer o problema. E aí, vamos lá na quarta parte do livro Os Tutelados de Maria, que ele traz uma descrição bem objetiva, bem sucinta e de fácil entendimento para que a gente conheça o problema. E ele começa dizendo o seguinte, olha, o suicídio é um problema de saúde pública que desconhece barreiras. Ou seja, existe suicídio entre pobres e ricos, existe suicídio entre solteiros, casados, divorciados e viúvos. O suicídio acomete crianças, adolescentes, adultos, idosos. Ou seja, o suicídio é um problema de saúde, como nós comentamos agora há pouco. Quando a gente fala de saúde pública, é porque ele transcende as barreiras do eu, as barreiras da família. Ele é um problema que atinge toda a sociedade e ele não conhece barreira. Ou seja, qualquer um de nós está sujeito
a passar e vivenciar esse problema, seja consigo próximo, seja com um familiar, seja com um colega de trabalho, um colega de escola, um vizinho, enfim. E segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, entre os anos 2000 e 2012, mais de 800 mil pessoas no planeta tiraram a própria vida. Você percebe então que esse é um dado alarmante, né? Na verdade, o suicídio é um problema epidêmico. Isso é uma grande epidemia. E no Brasil, apenas no ano de 2012, ocorreram 32 suicídios por dia. Então você percebe que é um número de mortes realmente muito alto por um problema que é possível ser identificado, que é possível ser tratado, que é possível ser auxiliado. Daí a necessidade de a gente conhecer o problema, reconhecer que é um problema, para poder atuar, para poder trabalhar isso. E a OMS fez projeções que contabilizam que no ano de 2020 ocorreu um suicídio no mundo a cada 20 segundos. Você imagina o seguinte, olha, no tempo que a gente está nessa palestra aqui, já foram mais de 10 minutos, quantas pessoas teriam se suicidado no mundo? De acordo com esses dados levantados pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. E esse bate-papo nosso hoje é para que a gente consiga entender o problema. A gente precisa conhecer, saber que esse problema existe, e a gente precisa entender para poder prevenir. Então, para entender esse problema, a gente vai buscar lá as palavras de Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec vai dizer o seguinte, olha, postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais você pode chamar de inconscientes, é incontestável que ele, ou seja, o suicídio, tem sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ou seja, Kardec faz a distinção, ele chama de suicídio inconsciente, que são aqueles ligados lá à embriaguez e à loucura, ou seja, o estado de consciência está alterado, seja porque o indivíduo tem uma doença psiquiátrica severa, que a gente está chamando de loucura aqui, né? Esquizofrenia, por exemplo, ou a embriaguez, o indivíduo ele está entorpecido, ele já não é mais senhor de si, e ele chama isso de inconsciente. E tem um outro lado, ou seja, consciente, aquele indivíduo que sabe o que ele está fazendo, ele quer fazer, só que como a gente acabou de discutir, mesmo nesses casos que a gente chama de consciente, existem transtornos psiquiátricos associados que fazem com que seja diminuída a sua capacidade de percepção da realidade e seja diminuída a sua capacidade de discernimento com relação ao problema e as possibilidades de solução do problema, né? Mas, de modo geral, o que o Kardec quer dizer é o seguinte, todos esses casos aí têm um ponto comum, que ele chama de descontentamento. Esse descontentamento é um estado de espírito, um estado de ânimo. E, curiosamente, o Ministério da Saúde aqui no Brasil lançou um manual de prevenção ao suicídio voltado para os profissionais da área de saúde mental. E ele faz um alerta, chama atenção para os 4Ds, ele chama os 4Ds de alerta, que ele chama de depressão, desespero, desesperança e desamparo. Fazendo um paralelo entre esses 4Ds aqui do Ministério da Saúde e aquele descontentamento lá do Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe o seguinte, esse estado de espírito de descontentamento pode ser o resultado, pode ser a manifestação desses outros estados de ânimo aqui, essas outras circunstâncias que o Ministério da Saúde chama. E é importante notar que, em regra, aquele indivíduo que sofre, ele verbaliza, ainda que ele não diga exatamente com palavras, mas ele diz com atitudes, com gestos, com ações, que ele está passando por um problema e que ele precisa de socorro. Então, aquele indivíduo que tem alterações de humor, que ele está muito caladinho, muito recolhido na dele, ou então ele tem pulsos de euforia, isso pode ser um sinal de depressão. Aquele indivíduo que acha que o mundo vai desabar sobre a cabeça dele, que ele está enrolado, que o mundo está acabando, pode ser um sinal de desespero. Aquele indivíduo que acha que não existe mais uma luz no fim do túnel, que não importa o que ele faça, o que ele deixa de fazer, que a vida vai continuar uma droga, que vai estar tudo ruim, isso pode ser um sinal de desesperança. E existem também aquelas pessoas que acreditam que ninguém se preocupa com ele, que se ele sumisse, não faria a menor diferença. Isso pode ser um sinal de desamparo, de sentir-se só. E esses sinais são sinais muito importantes que devem ligar o nosso alerta para que a gente preste um pouco mais de atenção a essas pessoas, que a gente tente entender a sua dor, o seu sofrimento, para que a gente possa prestar um auxílio. E, somando-se a esses 4Ds aí do Ministério da Saúde, a gente poderia acrescentar um 5º D,
o D de dependência química, que é um cofator que contribui e muito para o problema do suicídio. A dependência química também é um transtorno psiquiátrico e que está associado, em boa medida, a grande parte dos problemas do suicídio, em comorbidade, ou seja, além de, por exemplo, de um processo depressivo ou um transtorno de humor, a dependência química, ele potencializa as chances de cometimento do suicídio. Tá, já que a gente conheceu o problema, a gente entendeu um pouquinho sobre esse problema do suicídio, quais seriam os caminhos para a prevenção? E aí a gente vai buscar mais uma vez lá o suporte no nosso livro texto, aqui o nosso livro base do nosso bate-papo de hoje, né, Os Tutelados de Maria, quando diz o seguinte, olha, a prevenção ao suicídio implica a ação em diversas áreas que proporcionem melhores condições de vida ao ser humano, quais sejam o direito à alimentação, à moradia, à educação, ao trabalho e a possibilidade de realização pessoal. É importante lembrar que o ser humano ele é um ser integral, então existe uma dimensão material, uma dimensão física, que requer cuidados com o próprio corpo, com relação ao direito à saúde, à alimentação, à vida. Existe uma dimensão social, em que esse indivíduo faz parte de um grupo social e requer atenção à moradia, à educação, ao trabalho. E nós também temos uma dimensão espiritual, que nós buscamos a felicidade, a completude, a realização, a satisfação. E que a gente precisa proporcionar os meios para que as pessoas busquem essa sua realização pessoal. Então, quando a gente fala de prevenção ao suicídio, a gente tem que observar todas essas dimensões. Então, aquele indivíduo que está passando por privação material, está com fome, a gente precisa socorrer, cara. A gente precisa levar o alimento. Aquele indivíduo que está com a casa ameaçando a desabar na cabeça dele. Para esse cara, aquilo ali é o fim do mundo. Então a gente precisa prestar uma assistência ali e de consertar o telhado dele. Entende? Então não é simplesmente uma coisa ou outra, mas a gente tem que entender que o suicídio é um problema que tem raízes multifatoriais. Ele não tem apenas uma causa, mas ele é um problema multicausal, de modo que a gente precisa tentar entender quais são esses cofatores que levaram ou que levam a essa situação, para que a gente possa atuar de modo mais ou menos eficaz, para que a gente consiga diminuir essas tensões, para que a gente consiga diminuir essa angústia, essa pressão sobre aquele indivíduo que sofre. E aí, sendo mais objetivo, a gente tem formas de prevenção do suicídio dentro do centro espírita. Como que o centro espírita pode colaborar na prevenção do suicídio? Por exemplo, nós, nas casas espíritas, guardadas aí as diferenças entre as diversas casas espíritas, mas no geral existe um serviço chamado atendimento fraterno. O que é esse atendimento fraterno? É uma atividade de escuta ativa. Não se trata de um trabalho de aconselhamento psicológico, porque isso é feito por um profissional habilitado. Mas esse atendimento fraterno é o momento em que nós, trabalhadores espíritas, cristãos, nos predispomos a ouvir aquele que busca a casa espírita em busca de socorro. Nós ouvimos e passamos a mensagem de que estamos aqui para te ouvir, para te entender. Você não está sozinho no mundo, você é importante. Nós queremos te ajudar. Ajudar no quê? A superar os problemas e te dar as ferramentas para que você seja o autor e o construtor da sua própria felicidade. Então, o atendimento fraterno é essa atividade e que tem esse poder incrível, sobretudo da escuta, porque muitas vezes a gente percebe que aquele que sofre não tem com quem conversar, não tem quem o ouça. E às vezes o que a gente precisa apenas é ouvir. Às vezes a gente não fala ou não diz quase nada, mas apenas ouve, porque aquele que fala, ele desabafa. Aquela pressão, aquela tensão, aquela angústia interior diminui nesse momento da fala, do desabafo. Outra possibilidade que nós temos no centro espírita, que isso também funciona na prevenção, é a reunião pública. Como assim na reunião pública? Porque as reuniões públicas, ou como chamamos as palestras públicas, nós ofertamos momentos de discussão, de conversa, de esclarecimento, de educação sobre temas da vida. Coisas do tipo, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, se existe vida após a morte, o que acontece, ou a causa das aflições, as causas dos sofrimentos, ou as consequências das minhas escolhas, a importância de decidir e de escolher aquilo que eu vou fazer ou deixar de fazer. Então, nas reuniões públicas, nas palestras públicas, nós vamos orientando as pessoas sobre como elas
podem assumir as rédeas e o controle das próprias vidas. E quando a gente passa a entender o porquê e o para quê das coisas, aí os problemas começam a ficar menos monstruosos, começam a se desanuviar. E lembrando das palavras de Jesus, fala: conhecereis a verdade vos libertará. Na reunião pública, a gente não quer pregar uma verdade. O que a gente quer é trazer a reflexão, baseado nos textos evangélicos, nas obras complementares, nas obras da codificação kardeciana, mas para que a pessoa possa refletir por ela mesma, para que ela possa ter condições de se autodeterminar e exercer o seu livre-arbítrio, para tomar as decisões, as escolhas, para que ela construa a sua própria felicidade. Existe também o tratamento espiritual. Em boa medida, os processos, as tentativas e as consumações de suicídio estão associadas a processos obsessivos. E o que é a obsessão? Né? A definição, dizem os espíritos, que a obsessão é a ação de um espírito sobre o outro que causa mal. Mas aí tem gente que erroneamente, equivocadamente, pensa que o obsessor é o demônio, é o coisa ruim, que quer fazer mal, que quer fazer sofrer. E, na verdade, não é nada disso. O espírito que ora se encontra como obsessor é um ser humano, exatamente igual a eu, igual a você, e que tem seus problemas, tem suas dores, tem suas angústias, e que neste momento ele se sente e se encontra vítima. Normalmente ele se sente vítima de ações nossas, sobretudo em outras existências, outras encarnações, e que ele se acha no direito de vir cobrar essa dívida, de vingança, de a desforra. Então aquele cara, ele é um cara que sofre também. E no sofrimento dele, na loucura dele, ele quer que a gente sofra. E não basta apenas, então, tratar desse hoje que está encarnado, que, como alguns dizem, é o cara que sofre obsessão, o obsediado. Tem que tratar de todo mundo, porque todo mundo está sofrendo, todo mundo merece ser feliz, todo mundo merece atenção, merece amor, merece carinho. E no tratamento espiritual, a atenção é dedicada não apenas àquele que busca a casa espírita, encarnado, que sofre, mas também àquele camarada que, vamos botar umas aspas bem grandes aí, seria o causador desse sofrimento que esse cara que nos procura está apresentando. Mas a verdade é, todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós somos filhos de Deus, todos nós merecemos a felicidade, merecemos a atenção. E lembra que a gente começou falando sobre o amor, né? Aquele amor ágape, aquele amor incondicional. Incondicional é incondicional mesmo, é a todo mundo. Até o obsessor, não é até o obsessor, é todo mundo. Porque esse cara também é filho de Deus. E lembrando de Jesus, quando diz o seguinte, olha, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Quando Jesus falou que nenhuma, é nenhuma mesmo. E note, nenhum de nós está isento de nada, de qualquer problema. Note que quantas das vezes nós nos sentimos vítimas, nos sentimos magoados e a gente quer vingança. Nesse momento que a gente quer vingança, que a gente quer eles fora, nós estamos nos comportando como obsessor. E aí a gente quer que a gente seja tratado como o demônio, como coisa ruim, que não merece atenção, não merece amor e carinho. Então, no tratamento espiritual, nós buscamos entender o lado de todo mundo, neste exercício desse amor sem olhar a quem. Uma outra possibilidade de prevenção é o passe magnético. O passe magnético nada mais é do que uma transfusão de energias, das nossas melhores energias, que o médium conseguiu desenvolver ali com a sua reforma íntima e ele colocar à disposição em nome de Deus para ceder, para transferir para aquele que busca a casa espírita em busca de socorro. E esse passe magnético é uma fusão tanto dessas energias do médium quanto dos espíritos, dos mentores espirituais que assistem à atividade. E esse passe magnético, ele nada mais é do que uma execução, de uma exemplificação daquilo que Jesus já fazia com seus discípulos, da imposição de mãos. Então, quando Jesus impunha as mãos, não apenas para curar, né, curar o leproso, curar o cego, o paralítico, mas também para acalmar a turba, para trazer paz de espírito àquelas pessoas. Então, inspirados no exemplo de Jesus e dos discípulos, é que o Centro Espírita oferece o passe magnético. Um outro recurso que também serve na prevenção é a água fluidificada, que nada mais é do que água. Água em que alguém, seja o próprio paciente, eu, você, seja o médium, pede em oração, com fé, com fervor, para que Deus permita que os benfeitores espirituais, que os anjos da guarda, possam depositar naquela água
as energias necessárias, os fluidos, os eflúvios, né, como o pessoal gosta de chamar, para o refazimento do corpo físico e do corpo espiritual. Para que aquele indivíduo que passa por dificuldades, por transtornos, sejam físicos ou psiquiátricos, enfim, ele possa se recompor. E algo que é fundamental é a terapia do trabalho voluntário. Porque quando nós tiramos parte do nosso tempo, da nossa energia, da nossa atenção para cuidar do próximo, nós estamos exercendo aquele amor incondicional, aquele amor ágape. E o mais legal ainda, quando nós nos permitimos sair dos nossos problemas, daquilo que nos aflige, para dar atenção ao problema do outro, a gente tem a chance de entender os próprios problemas. Quando a gente enxerga o problema alheio, a gente tem uma chance maior de enxergar o próprio problema. Uma analogia que eu sempre gosto de fazer é quando você está jogando, por exemplo, dama, né? Às vezes tem uma jogada que está ali na sua frente, na sua cara, que você não consegue enxergar. Quem está do lado de fora está enxergando tudo, mas você que está vivendo o problema não enxerga. Às vezes você dá uma paradinha aqui, varia, tomar água, quando você volta, você fala, eita, por que eu não enxerguei isso antes? Porque antes você estava vivendo o problema. Aí agora, quando você se afastou um pouquinho e voltou, aí você conseguiu enxergá-lo, porque agora você passou a ser um observador externo. Então, quando nós tiramos parte do nosso tempo, da nossa energia, para auxiliar o próximo, nós nos permitimos, nos autorizamos, nos afastar, ainda que momentaneamente, dos nossos problemas. E isso nos favorece enxergar as soluções desses problemas. Então, quando nós nos doamos para o próximo, nós permitimos, então, olhar para dentro de si, mas com outros olhos, não mais daquele que apenas sofre o problema, mas aquele que consegue buscar e enxergar a solução, né? Lembrando que Deus, ele age nas nossas vidas por intermédio de nós mesmos. Nós, filhos de Deus, nos auxiliamos mutuamente. Daí a história lá que Jesus fala, né, do amor incondicional, né, do amor ao próximo como a si mesmo, desse amor ágape, que tem a ver com doar. Ora, quando você se doa para aliviar o sofrimento do próximo, é Deus agindo na vida dele por seu intermédio. Do mesmo modo, quando você busca auxílio, Deus vai agir na sua vida por intermédio de alguém. Seja na sua família, no centro espírita, na sociedade, ou um completo estranho. Mas é alguém que atendeu a esse chamado divino para interceder em favor do próximo. Então a gente precisa também se colocar na posição de interceder em favor do próximo. E isso previne o suicídio em nós, porque nós passamos a nos enxergar pessoas importantes, parte de um grupo. Nós passamos a buscar propósitos nas nossas vidas. Nós passamos então a entender que nós fazemos diferença, não só na nossa vida, mas na vida do outro, e que nós podemos causar um impacto positivo na vida das pessoas, e isso previne o suicídio. Uma das características comuns no suicídio é a ausência de vínculos, a ausência do sentimento de pertencimento, a ausência de raízes, e aí quando a gente se predispõe a se doar, a gente começa a criar essas raízes, começa a criar esses vínculos, começa a enxergar sentido, significado para a própria vida. Na família também pode e deve ser feita ações de prevenção, como por exemplo do culto do Evangelho no lar. O que é o culto do Evangelho do lar? Que foi ensinado por próprio Jesus lá na casa de Simão Pedro, quando reuniu em família, lá naquela família, naquele lar, com os discípulos, para que discutissem as coisas do dia a dia, da vida, e que entendesse que as mensagens trazidas ali por ele, com a Boa Nova, com o Evangelho, poderiam servir de roteiro de guia para a solução daqueles conflitos, daqueles problemas. Então, o que é o culto do Evangelho no lar? É o momento que nós nos reunimos em família, preferencialmente com dia e horário marcado, com horário para começar, com horário para terminar, em que nós nos reunimos em família e que nós nos propomos a escutarmos uns aos outros, fazer aquela escutativa que a gente falou lá no atendimento fraterno, de ouvir de modo interessado aquilo que o outro tem a dizer. E nós buscamos no Evangelho, na Boa Nova, orientações, um roteiro, um norte a seguir para a solução desses conflitos, dessas dificuldades. E acredite, a gente vai encontrar essa solução. Quando a gente pegar o texto do Evangelho, você vai ver que ali vai ter uma palavra, vai ter ali um contexto que vai fazer, então se eu fizer assim, ou se eu tivesse feito aquilo. E a gente começa então a enxergar solução para alguns problemas que a gente achava que eram insolúveis, né? Uma outra forma de prevenção na família é o lazer em família. Como assim lazer? Tem que fazer viagem, tem que ir para restaurante, tem que comer fora, tem que ir para... Não, o lazer é o momento de confraternização, de comunhão. É o momento que a gente tem para nos aproximar. É o momento em que nós
buscamos o convívio mais próximo, mais íntimo, alegre, e que nós compartilhamos as nossas felicidades. Porque às vezes a gente não compartilha a felicidade em casa, mas a gente quer compartilhar os problemas. Às vezes a gente não quer compartilhar nem os problemas, nem as felicidades. E aí, qual que é a razão de ser dessa convivência em família? Então nós precisamos buscar esse convívio mais próximo, mais harmonioso. A gente precisa se sentir bem estando em casa. A gente precisa se sentir feliz estando uns com os outros. Porque quando a gente busca esse convívio harmonioso, feliz, quando a gente sente confiança, aí fica mais fácil a gente abrir o coração nas angústias. Quando a gente se sente confortável nos momentos de alegria, a gente também vai sentir um certo conforto para poder abrir o coração e pedir ajuda quando necessário. E eu diria que o mais importante de tudo isso é o que você faz com você mesmo. Daí, a gente poderia dizer o seguinte: previna-se, faça a sua parte, cuide dos seus pensamentos. Cara, você vai perceber que um dos traços também comuns nos suicidas é a monoideia. O camarada cristaliza o pensamento numa única coisa e ele só enxerga o problema, ele não enxerga a solução. A gente precisa mudar o foco. Em vez de você manter o foco no problema, pense na solução. Porque quando você mantém o foco só no problema, esse problema ele cresce, ele parece uma bola de neve, a coisa vai aumentando, 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 daqui a pouco você é atropelado, você é engolido por essa bola de neve. Agora, quando você muda o foco do problema para a solução, significa dizer o seguinte: tá, eu sei que tem um problema, o problema é esse, como que eu resolvo o problema? E aí você começa, então, a buscar alternativas para resolver. Uma outra forma de enxergar isso é, você já percebeu quando você está, por exemplo, chateado, você fica remoendo aquele negócio na cabeça, aconteceu isso, isso e isso, é culpa dele, é culpa dela, porque vai acontecer assim, eu vou fazer assado, e a coisa fica repetindo, e a coisa vai crescendo, e esse estado de ânimo vai só piorando. Então, mude o pensamento, cara. Por exemplo, se você está num grupo social e as pessoas começam a fazer fofoca, falar mal de outra pessoa, e normalmente é de quem não está ali perto, não entre nessa. Muda de assunto. Você vai perceber que quando você muda de assunto, o mais provável que aconteça é que a fofoca vai acabar. As pessoas vão mudar de assunto. Então, fuja desses pensamentos que te levam a um looping infinito dos problemas. Vai ler um livro, vai assistir um filme, mas um filme edificante, né? Por exemplo, você está com um problema de depressão. Aí você vai ouvir uma música que fala de sofrimento, de angústia, de desespero, de morte. Não, vai ouvir uma música que fala de vida, de alegria, da razão de viver. Entende? Mude o ciclo do pensamento. Quebre esse ciclo de monoideia. Quebre esse ciclo da ideia que te leva ao sofrimento. Busque outra coisa, entende? Cuide das suas ações. Por exemplo, se o motivo do seu sofrimento é um rompimento de um relacionamento amoroso, cara, pra que você vai ficar futricando a vida do ex? Se hoje você tá sofrendo porque tem um coração partido, aí você vai ficar mexendo nas redes sociais, perguntando pra todo mundo com quem que tá, com quem que deixou de estar, o que que tá fazendo, se tá namorando, se tá saindo, se tá indo pra balada. Cara, vai cuidar de outras coisas. Vai cuidar da sua vida, da sua felicidade. Porque se as suas ações te levam a se chafurdar ainda mais no problema, note que você tá fazendo com que o problema cresça. Você está regando, está adubando o problema. Então, cuide dos seus pensamentos, cuide das suas ações, quebre esse ciclo vicioso, esse ciclo pernicioso. Faça com que você passe a enxergar a solução, faça com que você enxergue o que de bom existe na vida, né? Você viu aí, olha só, o tempo todo a gente falando aqui de Setembro Amarelo, todos os slides tinham um IP. Você parou para prestar atenção nessas imagens do IP? Se não, depois volta o vídeo aí, assiste de novo e olha as imagens, você vê que, olha só, olha o tanto que a natureza é bela, o tanto de coisas bacanas que tem na vida e que a gente às vezes passa despercebido. Você vê nessa imagem aí mesmo, tem um camarada caminhando, não sei, dá a impressão que ele tem que ele tá mexendo no celular e de repente talvez ele nem esteja percebendo aí o quão bonita é essa rua. Olha que bonita aí, todo florido, esse tanto de flores no chão, só um tapete de flores pro cara pisar. E às vezes a gente está assim, né? A gente está tão imerso nos problemas que a gente esquece de todas as belezas que estão à nossa volta. Cuide da sua saúde. Olha, tem aquele ditado que diz que corpo são, mente sã. É verdade, cuide da sua saúde, vai fazer uma atividade física. E olha só que legal, quando você faz uma atividade física, o seu corpo está produzindo ali hormônios, produzindo neurotransmissores, ele secretando no seu corpo, que vão te causar sensação de bem-estar, de prazer.
Dizem alguns neurocientistas que a atividade física faz com que a gente consiga quebrar esses ciclos mentais, de modo que, imagine, por exemplo, a pessoa que faz automutilação, está ali se cortando, e quando ela está no auge da angústia, ela quer para extravasar aquela energia e vai se autolesionar. Em vez de extravasar a energia com essa autolesão, faça uma atividade física. Nesse momento, você não precisa sair para a rua, sair correndo, não. Porque se estiver em crise, você pode até se envolver no acidente. Mas ali dentro mesmo da sua casa, faça uma atividade, faça um polichinelo, faça uma flexão de braço, faça um abdominal. Canalize essa energia para essa atividade física. Porque você vai perceber que essa tensão, essa angústia vai diminuir. Mas cuidar da saúde não é só fazer atividade física. Por exemplo, se você quebrar a perna, o que você faz? Você procura um médico, né? Que médico? Um ortopedista. Você sentiu uma pontada no peito, uma dor aqui, o que você faz? Você procura um médico. Que médico? Cardiologista. Agora, se o problema está aqui, cara, você tem que procurar um médico também. Mas que médico que é? Psiquiatra. E nós temos um preconceito danado. A gente acha que psiquiatra é médico de doido. Não, ele é um médico como qualquer outro médico. Uma especialidade importante com qualquer outra especialidade. E olha só que bacana. Quando a gente fala dos problemas aqui, da mente, da cabeça, dos pensamentos, dos sentimentos, a gente tem 2 profissionais que trabalham com isso e que prestam um auxílio sensacional, fantástico, que é o psiquiatra e o psicólogo. O psicólogo vai auxiliar nas terapias, vai nos auxiliar a nos entendermos, a entendermos as raízes dos nossos problemas. Enquanto o psiquiatra, além disso, ele também vai atuar, por exemplo, com a medicação. Às vezes, o nosso cérebro, nosso corpo já não está mais funcionando como deveria. Às vezes, alguns hormônios, alguns neurotransmissores estão sendo produzidos em quantidades excessivas ou em quantidades menores do que deveria, e aí precisa da regulação de um remédio. Isso é natural, isso não tem nem o menor problema. Você imagina, por exemplo, um indivíduo que sofre de diabetes. Ele não consegue processar o açúcar. Ele tem que tomar insulina. O indivíduo que tem pressão alta, ele tem que tomar um remédio para controlar a pressão. O cara que tem colesterol alto, ele vai tomar um remédio para controlar o colesterol. Então, por que quando a gente está com um problema aqui, a gente não vai procurar um médico e vai tomar a medicação necessária? Por preconceito? E vai continuar sofrendo? Cara, para com isso. A gente precisa buscar a felicidade. E para isso, a gente precisa cuidar da saúde. E cuidando da saúde, a gente vai ter condição de vida mais confortável. Isso vai vai nos levar a uma felicidade, a uma satisfação, que é prevenção para o suicídio. Então o indivíduo fala, eu me descobri diabético, eu não posso mais comer doce, minha vida perdeu o sentido. Não, você pode tratar a sua saúde, você pode mudar hábitos, você pode ter uma vida saudável, regrada e feliz. Isso com qualquer doença. Tem um projeto de vida. Então, mais uma vez, uma outra característica muito comum nos casos de suicidas é a monoideia, a falta do sentimento de pertencimento, e que isso se caracteriza, às vezes, o cara concentrou toda a energia, todas as fichas dele num único objeto. Então, a razão de ser do cara, da vida dele, era a namorada. Aí termina o namoro, o cara perdeu o chão, a vida não faz mais sentido. A razão de ser da vida do cara era o emprego. E aí ele é mandado embora e a vida perde sentido. Então, ter um projeto de vida significa dar um sentido para a sua própria vida. E esse sentido, ele está além de apenas você mesmo. Esse sentido tem a ver com buscar construir a própria felicidade, sem se esquecer de que nós somos seres gregários, nós vivemos em sociedade, e que a construção da nossa felicidade precisa estar associado à felicidade alheia. Então, estabeleça metas. E essas metas não precisam ser coisas esdrúxulas, coisas surreais, mas faça, por exemplo, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero fazer atividade física, eu quero me alimentar melhor, eu quero voltar a estudar, eu quero prestar um concurso público, eu quero me vincular a uma instituição religiosa. Faça projetos, e esses projetos eles precisam estar associados ao próximo. Daí vem a nossa última dica, né? Dedique-se ao próximo. Lembra que a gente conversou agora há pouco? Que Deus age em nossas vidas por intermédio dos seus filhos. Ou seja, nós nos ajudamos mutuamente. Seja você um instrumento da vontade de Deus de intercessão para o próximo.
porque certamente Deus vai agir em nossas vidas por intermédio de outras pessoas que intercederão em nosso favor. Então, auxiliar o próximo ajuda a prevenir o próprio suicídio. Fazer bem para o outro faz bem a si mesmo. Então, dedique-se ao próximo. Abrace uma tarefa que faça sentido para você e que te faça sentir importante. Te faça sentir alguém que contribui para o bem geral da coletividade, para o seu bem, para a construção de um mundo melhor, de um mundo feliz. E aí, por fim, gostaria de chamar a atenção aqui para essa charge, né? Existem 2 tipos de pessoas, né? Isso é atribuído ao William Sanches, né? Eu não o conheço, peguei essa imagem na internet e que eu achei um barato, né? Tem um IP amarelo bonito aí. E ele disse, tem uma pessoa que diz, olha que IP lindo. Aí o outro responde, mas faz uma sujeira, hein? Pois é, procure ser essa pessoa que consegue enxergar beleza nas coisas. Cara, faz sujeira? Faz. A gente limpa. Agora você vai fazer o quê? Vai cortar o IP? Vai deixar de plantar IP porque faz sujeira? Não, a gente vai lá e limpa. E aquela sujeira ali, enquanto tá ali no chão, é até bonita, né? Lembra aquela outra imagem lá do cara caminhando ali, né? Um tapetão de flores amarelas? Pois é, mas seja aquele camarada que plantou o IP, porque ele sabe que esse IP vai crescer, esse IP vai florir e vai alegrar a vida das pessoas. Seja aquele cara que olha pro IP e fala, meu Deus, como Deus é perfeito, como a natureza é perfeita, olha que IP bonito. Seja aquele cara que vai lá jogar água na mudinha do IP, porque acredita, porque tem fé que esse IP vai crescer, vai florir e vai alegrar a vida das pessoas. Então, cara, procure ser essa pessoa que quer o melhor para si e quer o melhor para os outros. Seja aquela pessoa que enxergue que existem problemas, mas esses problemas vão ser superados. Seja aquela pessoa que sabe que está sofrendo, mas que quer buscar a solução para o sofrimento. Seja aquela pessoa que reconheça que você não é capaz de tudo sozinho, porque ninguém é. Seja aquela pessoa que reconheça que quando tem problema, precisa de ajuda e busque ajuda. Existem diversas formas aí de buscar auxílio, seja com a família, na instituição religiosa, na sua escola, no seu local de trabalho, nas instituições de saúde, né? Nos CRAs, no Centro de Referência de Assistência Social, nos CAPs, né? Centro de Atenção de Psicossocial. Enfim, busque ajuda. Não se deixe ser engolido pelos problemas. Não seja aquela pessoa pessimista que apenas enxerga a dificuldade ou o problema. Busque pela solução. E aí, previna-se. Ame ao próximo, ama a si mesmo e exerça, pratique esse ato de amor. Que Deus nos abençoe. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.